chose a hard road for yourself. E aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no canal Broken Imp Games e aqui vamos para o primeiro Broken Review dessa nova fase do canal. Bastante feliz em trazer como primeiro jogo dessa renovação o jogo South of Midnight, né? Ele foi lançado diretamente aí no Xbox Game Pass no dia 9 de abril. E foi uma grata surpresa, mas que em partes eu já estava bastante esperançoso que ele fosse um ótimo jogo. Isso porque ele foi anunciado inicialmente em 2024 no Xbox Games Showcase, evento qual teremos novamente em 2025, ali em junho, ali pertinho da Summer Game Fest. E desde a sua apresentação, ele já chamou bastante atenção pela forma com que ele ia trabalhar as suas animações, uma forma mais artística, e também dando um destaque para a sua trilha sonora. Como eu comentei, né, ele foi lançado aí para Xbox Series X, S e PC. Até o momento não foi anunciado para PlayStation 4, PlayStation 4 não, né, para PlayStation 5, no dia 9 de abril de 2025. E o estúdio responsável pelo jogo foi a Compulsion Games, que também desenvolveu Contrast e We Happy Few. São dois jogos bastante interessantes e aqui eu acho que eles conseguiram unir bastante dos traços do estúdio de fazer um game visualmente marcante, porém trazendo novidades que nos seus jogos anteriores eles focavam em estilos mais únicos, digamos assim, em relação à sua gameplay. Aqui a gente tem uma mistura de plataforma com batalha e narrativa que para mim caiu muito bem. Então, para a gente começar a falar um pouco mais do jogo, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que tratar é sobre a narrativa, porque no jogo a gente assume o papel da Hazel, uma garota que em meio a diversos problemas ela acaba descobrindo que é uma tecelã. A tecelã, no contexto do jogo, é um tipo de uma guia mística que ajuda as pessoas e espíritos a seguirem os seus caminhos. E aqui a gente já tem no começo um pouco mais da relação da mãe da Hazel com ela, um pouco de conflito, não porque ela seja imatura, mas talvez porque ela não entenda todo o passado da mãe, não entenda o todo da história. Então ela aparenta ser um pouco mais imatura, mas felizmente ela evolui bem com o jogo, e isso eu acho que é um aspecto muito legal da narrativa. E após um furacão passar pela região, temos uma tempestade, a casa é levada e a mãe da Hazel é sequestrada, digamos assim. Isso porque a Hazel corre atrás da mãe dela, só que ela vê uma criatura parecendo uma aranha gigante pegando a mãe dela e sumindo para algum lugar. E ao longo do caminho a gente acaba encontrando diversas outras criaturas mitológicas e mais do passado da região no qual o jogo se passa, que é naquela região ali do sul dos Estados Unidos, bastante marcada pela escravidão. E assim a gente tem uma relação bastante grande com a parte folclórica e mística, e a narrativa ela vai ter todos esses elementos da cultura do sul dos Estados Unidos reunida e bastante vinculada à formação dos estados, da sociedade, como ela pode ser vista até os dias atuais, né, quando a gente pensa na divisão americana ali. E uma coisa que a gente pode falar da história é que, na minha opinião, ela consegue misturar bem a questão do folclore com os eventos do game. Então tudo está bem situado e faz com que as lendas apresentadas sejam bastante interessantes e mostradas como elementos únicos realmente ali na história, que você como jogador acaba ficando envolvido na trama e tendo mais interesse em prosseguir no jogo. Então, assim, as batalhas eu vou comentar um pouquinho mais sobre elas, mas ela não é exatamente o ponto mais alto do jogo, e eu acho que o jogo nem se vendeu por esse viés também. Mas a sua narrativa, ela consegue envolver junto com a sua parte artística e trazer uma interação legal entre os elementos e fazer com que o jogador se motive a avançar na história propriamente dito, né? E ao todo do jogo, nós somos apresentados a 6 histórias, ou 6 lendas ali, e são bastante interessantes a gente ver como esses personagens interagem ou como são representados.
E eu gostei bastante desse aspecto porque é basicamente a Hazel indo para uma região e entendendo o passado dela, que muitas vezes é marcada por traumas e questões não resolvidas. E além dessas tramas que são bem trabalhadas, o outro grande acerto é a sua duração. Então a gente está falando de um jogo que está saindo aí em 2025, uma época em que jogos estão prezando por serem praticamente infinitos. Ele aposta em umas 12 horas bem jogadas para um single player. Então assim, particularmente é o que eu esperava do jogo. Você ter uma narrativa, você ter uma história que vai te guiar, que não necessariamente precisa te oferecer opções, porque não é um RPG. Então aqui a gente tem um jogo que vai durar basicamente 12 horas, é um bom tamanho, ela proporciona momentos divertidos e o melhor desse início, meio e fim da história é que você consegue perceber a progressão da personagem. Então, percebendo a progressão da personagem, eu acho que você se sente mais motivado a jogar. Você sabe que o jogo pode estar chegando ali no seu fim, só que ele não te enrola, ele não te propõe coisas mirabolantes para você fazer, colecionáveis em excesso ou coisas que tornem o jogo repetitivo. Até mesmo as batalhas, que nem eu falei que eu vou comentar, eu acho que elas são bem dosadas e bem aplicadas nos momentos que precisam ser utilizadas. E uma outra coisa que eu acho que acaba combinando com o aspecto narrativo, com o aspecto gameplay, é a narrativa. Porque assim como o jogo se passa no sul dos Estados Unidos, é uma região que é bastante caracterizada por um estilo de música como blues, jazz, o country blues e etc. E nas batalhas, durante a gameplay, nos momentos de plataforma, nós iremos encontrar essas músicas como trilha sonora, o que, cara, é um acerto muito grande, a música do jogo é muito precisa. Então, assim, eu fico bastante boquiaberto com o que eles fizeram na parte musical desse jogo. E já aproveitando que eu comentei da parte musical, eu vou passar aqui pela questão visual do jogo, que eu também considero bastante única, porque eles emularam um stop motion. Já deixando claro que caso você não goste do stop motion, você tem a opção de desabilitar isso. E ele reflete muito mais nas cutscenes do que no jogo propriamente dito. Mas no jogo, ele também traz alguns aspectos do stop motion. Eu joguei o jogo todo sem desabilitar essa opção. Eu achei extremamente divertido. O visual ele combina com a história que está sendo contada. As cutscenes são muito caprichadas. Então, essa parte me ganhou demais. Até os loadings mesmo, né? Que a gente pode não esperar muito deles. Eles trazem conteúdo, trazem informações de lendas locais enquanto você vai esperando. O tempo do load não é grande do jogo, tá? Mas é bastante interessante. E em relação ao momento que estamos jogando, que eu falei, ele vai trazer essa parte do stop motion, mas não tanto quanto no que a gente espera para as cutscenes aí. E isso torna o ambiente interessante, com características próprias, chefes inimigos. Eu não vou falar que todos são marcantes, mas eles possuem os seus traços que os deixam únicos, certo? Não temos uma variedade grande de inimigos e temos 3 chefes no jogo, o que para 12 horas tá ok, que nem eu falei, o jogo acerta nessa questão da dosagem. E os inimigos, eles são bem colocados, digamos assim, as batalhas são legais, a gente vai entrar em mais detalhes disso na gameplay em si, tá? Agora, vamos para a gameplay, que nem eu falei, a gente vai dividir a gameplay em 2 partes, que é a parte de plataforma e aventura, e a parte de batalha. Já começando pela parte de batalha, ela pra mim não foi o ponto alto do jogo, mas não chegou a me incomodar. Conforme você avança com a personagem, você tem novas habilidades, elas se tornam uma batalha bastante divertida com o ganhar dessas habilidades e combina bastante com a questão do cenário variado. Pelo cenário ser variado, a batalha ela acaba sendo menos repetitiva. Lembrando que o jogo ele não se propôs a ser um hack and slash. Então pra mim não tem muito cabimento falar que um Devil May Cry faz com isso XYZ com tal fluidez. Não, o jogo ele se propõe a ser uma aventura com suas batalhas e dentro das limitações da qual ele se propõe, eu achei que ele fez bem, não deixou nada a desejar pra mim nesse aspecto. Já na questão de plataforma, também só tem elogios, eu não tenho nenhum ponto assim pra colocar, as plataformas elas são variadas, elas não têm um grau de dificuldade alto de forma geral,
Claro que com o avançar do jogo, novos obstáculos vão aparecendo ali. Quando a gente chega mais pro final, a gente vai ter que enfrentar umas paredes que vai ter espinhos e vai exigir que você faça alguns desvios que talvez tragam um desafio maior para você como jogador. Mas, no geral, seguem o mesmo padrão ali. Então é um jogo que ele é bastante consistente, ele é interessante, tem uma gameplay mecanicamente boa. Não cheguei a pegar nenhum bug durante a partida, durante a minha aventura aí no game. E a arte do jogo, como sua parte musical, é bastante impecável. Mas aí nós vamos para a questão, vale a pena jogar South of Midnight? Olha, cara, vale demais a pena. Foi um jogo que me surpreendeu, mesmo eu esperando bastante dele já, né? Porque muitas vezes o que a gente tem como referência de fator surpresa é, pô, não vou dar nada para esse jogo, mas você pega e o jogo te apresenta elementos interessantes. Aqui eu sabia, entre aspas, no que eu tava entrando, justamente pelo que os trailers mostraram, pela proposta do jogo, e assim, não me decepcionou e me trouxe ótimos momentos de gameplay. Não teve nenhum momento que eu me senti entediado, ou que eu falei assim, putz, poderia não jogar essa parte, sabe? Durante todo o trecho eu me senti confortável jogando no modo normal. Você não vai ter tantos desafios assim, mas é um jogo que lembra videogame, sabe? Parece estranho a gente falar isso, mas ele lembra videogame, traz essa essência de videogame, do que é você jogar, de não querer ser um simulador de horas infinitas da sua vida e ficar pegando coletáveis e missão pra rushar ali, pra subir nível. Então é um jogo bastante honesto na sua proposta, com uma boa história, um ótimo visual e que vale demais a pena você jogar. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê um joinha que ajuda bastante a nossa divulgação. Na descrição vocês encontram o link para a review que eu escrevi no site do Mega de South of Midnight, lembrando que ele está disponível até o momento para Xbox, Series X e S, PC, já estando disponível em seu Day One no catálogo do Game Pass. Então se inscreva no canal, ative o sininho, dê o feedback de vocês aí nos comentários, que é sempre interessante essa troca de ideias. Muito obrigado e até a próxima!